Procure na sua Bíblia Apocalipse capítulo 20. Vamos fazer uma leitura do versículo de número 1 até o versículo 7. Livro do Apocalipse. A palavra Apocalipse significa revelação. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra, capítulo 20, versículo 1. E eu vi um anjo descer do céu, tendo a chave do abismo sem fundo, e uma grande corrente na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo sem fundo, e ali o encerrou, e pôs um selo sobre ele, para que ele não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se cumprissem, e após isso ele deverá ser solto por um pouco tempo. E eu vi os tronos, e assentaram-se sobre eles, o julgamento foi-lhes dado. E eu vi as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus, e por causa da palavra de Deus, e que não havia adorado a besta, nem a sua imagem, e nem haviam recebido sua marca em sua testa ou em suas mãos. E eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os demais mortos não reviveram, até que os 1000 anos findassem. Esta é a primeira ressurreição. Abençoado e santo é aquele que participa na primeira ressurreição. Sobre este, a segunda morte não tem poder, mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E quando completarem-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Podeis sentar, irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto da revista dos nossos jovens de nossa igreja, que é sobre o milênio. O milênio foi profetizado na palavra de Deus, é algo literal, não é algo figurado, nem ficção e nem simbolismo. 1000 anos de governo. Nós estivemos falando na terça-feira próxima passada, e deixamos os acontecimentos ali acontecendo com Cristo no julgamento das nações. E dentre esse julgamento das nações, os irmãos se lembram que as nações elas serão julgadas e serão também penalizadas ou absolvidas segundo o tratamento que elas estiverem dado ao povo judeu. Aquele capítulo de Mateus, aonde Jesus disse: colocará os bodes à esquerda e as ovelhas à direita, ali é conhecido biblicamente e profeticamente como o juízo das nações. Então, se as nações elas tiveram um tratamento humanitário para com o povo de Israel, elas serão admitidas para viverem debaixo do governo de Cristo, que será de um período de 1000 anos. Porém, se foram nações que não deram o devido tratamento ao povo judaico, elas serão eliminadas imediatamente. E nós também naquela terça-feira estivemos falando sobre o destino final da besta, que é o anticristo,
e o falso profeta. São duas bestas. Na falta de um tem dois. Um que subiu do mar, que pode ser um sistema político com um governo totalitário, e ele tem uma marca especial que os seus adeptos terão que levar sobre a mão ou então sobre a testa. É tanto o seu nome como também o seu número. E tem a outra besta que subiu da terra, que é vaticinado como o falso profeta. É um sistema religioso que terá por finalidade a propagação e a aceitação em adoração para a besta política. Então, tanto o falso profeta como o anticristo, eles serão os primeiros habitantes do abismo, do lago de fogo e enxofre. Porque o inferno que a Bíblia apresenta é o primeiro estágio de sofrimento, não é purgatório. Uma pessoa que não recebeu a Cristo como Salvador, ele, quando morre, ele é lançado nesse lugar chamado inferno, e ali ele fica aguardando o juízo do grande trono branco, aonde todos comparecerão para poderem serem julgados, e ali serem lançados no lago de fogo que a Bíblia apresenta. Porém, o anticristo e o falso profeta, eles não terão este lugar chamado Hades ou inferno. Eles imediatamente serão os inauguradores do lago de fogo. Então, quando Jesus estabelece isto, como a leitura que fizemos, o que vai acontecer com o dragão? Não se esqueça que falamos sobre a trindade satânica: o dragão, o anticristo e o falso profeta. O dragão é Satanás, porém o fim dele não será junto já com o anticristo e o falso profeta. Ele será preso, aprisionado por um período. A Bíblia nos diz que é por 1000 anos de presídio, e ele acorrentado, as nações são julgadas. Aqueles que não tiveram um tratamento humanitário, como vinha dizendo, ao povo de Israel, como Jesus disse: tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era forasteiro e não me hospedaste, estava preso e não foste ver-me. E então aqueles que estiverem à direita vão dizer: Senhor, quando te vimos assim e te atendemos? Ele disse: todas as vezes que vocês atenderam a um destes meus irmãos, a mim me fizestes. E depois ele dirá o mesmo aos que estão à esquerda, e o pessoal da esquerda vai dizer: Senhor, quando nós te vimos assim e não te atendemos? Ele disse: quando me viram assim, não atenderam aos meus irmãos. E os irmãos de Jesus, fisicamente falando, são os judeus. E a Bíblia disse que eles irão para a condenação, imediatamente morrerão ali. Claro que não serão todas as nações que vão comparecer, muitas delas serão seus representantes, e eles serão julgados base a esse tipo de atitude para com o povo de Israel. Porque com a igreja se cerra o plano de Deus no final da grande tribulação, como aqueles que se arrependerão durante a grande tribulação e aqueles outros que se converterão durante a grande tribulação. Aí então o projeto igreja começa com o arrebatamento e tem a sua conclusão no final da grande tribulação, porque aqueles que morreram decapitados durante a grande tribulação, eles ressuscitarão e se unirão à igreja nesta segunda vinda em glória de Jesus. Agora, quando Jesus
ele realiza esse julgamento das nações, começa o ato inaugural do governo de Cristo na terra. Esse governo de Cristo na terra é chamado de milênio, um governo de 1000 anos, e são literais. Muitos dizem, pelo fato de que o livro de Apocalipse tem muita simbologia, creem que isto é algo simbólico, e outros acreditam que é uma ficção. Porém, a Bíblia Sagrada fala deste período já no Antigo Testamento. Isaías, por exemplo, no seu capítulo de número 11, do versículo 1 ao 12, ele fala desse tempo, porque aqueles que estão conosco desde o princípio da nossa dissertação sobre a escatologia, notaram que Deus tem um plano para com Israel, e o plano de Deus para com Israel é terra. Você precisa, quando ler a Bíblia, você tem que ter uma leitura detalhista, clínica. Você tem que entender se Deus está falando com Israel, se Deus está falando com os gentios, ou se Deus está falando com a sua igreja. Nem tudo que está na Bíblia é para a igreja, nem tudo que está na Bíblia é para Israel, e nem tudo que está na Bíblia é para os gentios. Então Deus, ele trabalha nesses 3 âmbitos: igreja, Israel e gentios. A igreja, o plano de Deus para a igreja é céus. A igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja é um povo que fora comprado pelo sangue de Cristo, quando ele na cruz assim o verteu. Então as pessoas, para fazerem parte da igreja de Cristo, eles precisam arrepender dos seus pecados e receber a Cristo como seu Salvador. Aí eles são agregados à igreja de Cristo. Então Deus tem um plano para esta igreja, e esta igreja vive hoje num período conhecido como período da graça. Porém, no arrebatamento, este período para com a igreja começa a ser concluído, tendo um desfecho final no final da grande tribulação. Porém, com Israel, ainda que algumas profecias referentes a Israel têm se cumprido nos dias atuais, mas Deus ainda tem algo extraordinário para Israel, assim que a igreja for arrebatada. Porque Israel, o propósito de Deus com ele é terra, uma pátria, uma nação. E com os gentios, bom, o tempo dos gentios é o que nós estamos vivendo agora, em que há uma proeminência dos gentios, uma atenção maior para com os gentios, ganhando terreno com os gentios, parecendo até que Deus suspendeu o seu calendário profético para com Israel. Porém, o milênio será um momento do governo de Cristo sobre a terra, sobre a humanidade, e o protagonismo de Israel será imenso durante o milênio. Então, o que nós vamos tratar hoje, ela tem 3 vertentes. Primeiro, tratamento especial de Deus para com Israel. Segundo, tratamento de Cristo para com as nações, benevolente aos judeus que entraram para o reino do milênio. E terceiro, o protagonismo da igreja neste período. O que a igreja vai estar fazendo durante esses 1000 anos? Então, os judeus estarão baixo uma proteção de Cristo, o reino com todas as suas dimensões que fora prometida tanto para Abraão e ratificado com Moisés, agora ganha sua projeção total. Israel estende as suas fronteiras. Outra questão que você precisa entender, que quando Cristo vier na sua glória, na sua segunda vinda, a sua vinda em glória, a humanidade estará bastante dizimada devido aos acontecimentos do período da grande tribulação. Vocês se lembram que
parte desta humanidade morrerá em acontecimento cataclísmico, de pedras que cairão, da falta de água, da fome, da guerra, da espada. Então, a mortandade neste planeta será muito grande. Devido também aos acontecimentos sísmicos, muitas divisões geográficas terão a sua mudança. Ilhas grandes e ilhotas, elas se transportarão de uma parte para outra. Então, a topografia geográfica do planeta também terá a sua mudança. O planeta estará num estado de caos, haverá um momento de muito sofrimento para os judeus, mas é quando eles clamam: bendito é o que vem em nome do Senhor, e os céus se abrem, se enrola como um pergaminho, e Cristo aparece montado num cavalo branco com milhares de anjos e a sua igreja, para estabelecer o juízo das nações e começar o seu governo milenar. O milênio é um período de 1000 anos em que Jesus, juntamente com a sua igreja glorificada, governará a terra. E esse governo não será alegórico, não será uma ficção, não será simbólico, mas será literal. Nós da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, sem a qual ninguém verá o Senhor, cremos e afirmamos que o milênio de Cristo é literal. Cristo governará e regerá este planeta no seu governo por 1000 anos. A duração do milênio, por 6 vezes em Apocalipse, no capítulo de número 20, do versículo 2 ao 7, se apresenta o período da duração deste reino, deste reinado, que será de 1000 anos. Agora, estes 1000 anos é de cronologia humana ou divina? Claro, se estamos no plano terreno, tudo será trabalhado no plano terreno. Os dias serão normais, por mais que haja algumas avarias no sol, na lua e nas estrelas. Porém, quando Cristo abre o seu milênio inaugural, há uma restauração a nível universal e a nível planetário. O nosso planeta passará por uma restauração. Não se esqueça que, devido à grande quantidade de acontecimento, o planeta estará num caos total. Água potável não haverá, porém Cristo restaurará, fazendo com que este planeta tenha a condição de dar suporte para um reino de 1000 anos com paz, prosperidade e alegria. Glória a Deus. Não são 1000 anos simbólicos, como íamos dizendo, né? São 1000 anos literais, consecutivos, dia, noite, semana, meses e ano. Porque se é 1000, então tem uma contagem. E eu fico muitas vezes olhando para esse planeta, irmãos, com todos os desmandos que o homem pratica. E você notou que o pasto pode estar seco como estiver, cai uma chuva e restaura. Envia o teu Espírito e restaura a face da terra, no Salmo 104. Então este é o Senhor, Ele tem todo o poder para manter este planeta em ordem para o momento do governo dele. O governo do milênio, que tipo de governo será? Bom, eles acabaram de sair de um governo totalitário com o anticristo. Agora se inaugura um governo milenar, com Jesus sendo o rei dos reis. Como será esse governo? Esse governo será teocrático. O que é um governo teocrático? É um governo onde Deus rege.
Israel experimentou um governo teocrático até entrar na terra prometida e estar ali por um período de quase 300 anos, aonde Deus era que ditava tanto as leis como as ordenanças e direções para a nação. Porém, eles pediram um rei, e Deus lhe deu um rei. Veio Saul, veio Davi e consequentemente os demais reis. Foi o que Deus disse para Samuel na oração, quando Samuel está orando, e aí Deus disse: atende o que eles estão pedindo, não é que eles estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Então no milênio não será democracia, não será ditadura, será uma teocracia, o governo de Deus sobre a terra. É Jesus que estará regendo nesse governo. É o reino messiânico, é uma forma de governo que Deus estabelecerá em Israel no tempo, semelhante ao de Israel no tempo do Antigo Testamento. Só que no milênio Jesus reinará pessoalmente e visivelmente sobre os assuntos da humanidade. Jesus não estará no seu plano de invisibilidade para os homens. Por exemplo, hoje você não vê Jesus, você até sente Ele, a sua presença é perceptível. Agora vê-lo, ver a Jesus, só tem uma forma de ver Jesus. Se você vê Ele, significa que você já não está mais aqui nesse mundo. Então, para ver Ele, você precisa... A gente precisa cantar para você: junto ao trono de Deus há cristão. Porém, no governo do milênio, quando Jesus se manifestar com milhares de anjos e a sua igreja, Ele estará visível a todos os olhos. Apocalipse capítulo 1, versículo 8: eis que vem com as nuvens e todos os olhos o verão. E Ele então estará governando aqui visivelmente para todos. Não se esqueça que serão para as nações que bem fizeram a Cristo Jesus. Onde será a sede do governo de Jesus? Bom, João disse: eu vi a nova Jerusalém que descia do céu, ataviada como esposa para o seu esposo. Quando eu digo a vocês que há um mundo paralelo ao nosso, porque nós estamos no plano do mundo físico e Deus está no plano do mundo espiritual, e que as coisas do mundo físico, elas se repetem como uma cópia daquilo que há no mundo espiritual. Então, no plano de Deus, a nova Jerusalém, a habitação de Deus, a morada do Deus Altíssimo, aonde olhos físicos ainda não puderam ver, esta Jerusalém, assim como Cristo aparece nas nuvens para fazer e estabelecer o seu reino milenar, esta cidade descerá dos céus, da dimensão dos céus. A Bíblia fala que as suas muralhas é de jaspe, as suas medidas são iguais, tanto largura, comprimento, altura, as ruas são de ouro, é toda uma cidade, e ela desce. Porém, você já vai estar conhecendo ela, porque se você ficar para o arrebatamento, você será levado depois do trono de Cristo para a nova Jerusalém, onde está o trono de Deus, e ser apresentado para Deus. E se você morrer antes, você já vai se ingressar nessa cidade. Quando essa cidade descer, ela vai descer no plano sobre a Jerusalém terrena, né? Então estará a Jerusalém celestial em cima e a terrena embaixo. Dali da Jerusalém celestial é que Cristo governará as demandas da humanidade.
Quem são os habitantes dessa cidade? Você, os anjos, o trono de Deus, arcanjos, querubins, serafins, todo o monumento do plano de Deus descerão sobre a Jerusalém terrena, e ela ficará num plano elevado. Você estará habitando lá. Jesus disse em João 14: na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar. Eu vou preparar-vos lugar. Assim como você vai receber um hóspede na sua casa, você que tem lá na sua casa um quarto a mais, uns dizem o quarto do profeta, e alguém liga para você: olha, eu estou passando pela cidade e vou me hospedar com você. O que é que você faz? Você dá uma arrumada naquele lugar onde a pessoa vai ficar. Muitas vezes troca os panos do colchão, né? E faz todo um acerto. Jesus está dizendo: eu vou preparar, o lugar já está pronto. Ele só foi preparar, adequar, é a linguagem do original, adequar o lugar para te receber. Mas os céus é perfeito, não é? Os céus é perfeito, e ainda vai ter que adequar. Não, ele foi dar uma melhorada, porque Jesus, ele é mais do que perfeito. Os céus é perfeito, mas a Bíblia disse que Deus encontra imperfeição até nos seus anjos. Até nos seus anjos. E se ele encontra imperfeição nos anjos, quem sabe um anjo descuidado, assim como um crente da Assembleia de Deus também descuidado, não fez aquele devido preparo para a habitação aonde o Montalvão vai dormir. Então o anjo precisou ir lá fazer. Jesus disse: eu vou lá preparar certa habitação 37, aquela outra casa 28 lá, vai acertando, porque eles já estão chegando. Então a Jerusalém celestial será habitada por você, pelos anjos. Os anjos já estão lá e você vai para lá. Agora, desde ali estará a igreja junto com Cristo nesta Jerusalém celestial. A Jerusalém física está embaixo, a celestial está em cima, num plano elevado. Desde lá Cristo está governando sobre as nações. E o que nós vamos fazer? Muitos crentes pensam que eles vão para os céus só para ficar dormindo na rede e escutando os anjos tocar aquelas harpas. Não é isso. Não é isso. Haverá funções na eternidade. Se você pensa que os céus é um lugar parado, careta, você está equivocado. Há um movimento nos céus tão grande, mas tão grande, que na visão que Jacó teve, ele viu uma escada, e o que os anjos estavam fazendo? Jesus disse também para Natanael: desde agora vereis os anjos. Irmãos, é uma atividade constante. Constante. Céus é um lugar de atividade, cada um desenvolvendo a sua função. Quantos crentes você acha que existe no planeta hoje? E crente dá trabalho. E Deus precisa estar enviando um anjo, o outro cuida daquele outro. E se ele é motorista, é pior ainda. É um tal de entrar num cruzamento sem dar seta, é um tal de ultrapassar semáforo vermelho, é um tal de ultrapassar a velocidade. E Deus envia esses anjos dizendo: segura ele. Tem anjo, irmão, que já chega lá nos céus meio careca, porque você corre com tanta velocidade que o cabelo dele cai. Os céus é um lugar de atividades. A Bíblia disse que os serafins estão cantando: santo, 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 santo. Se você pensa que vai para o céu para dormir, você está equivocado. Sabe por que você tem fadigas, você tem sono, você tem fome? Muitas vezes você acorda com a vontade
matar alguém de tanto desespero que você está, é porque você está no corpo físico, um corpo carregado de pecado. Mas vai acontecer com você e comigo o quê? Nós vamos deixar esse corpo, por mais bonitinho que esse meu corpo é, eu vou pegar um mais bonito, um corpo espiritual. Não tem fadiga, não tem fome, não tem dor, não tem lágrimas, não tem sofrimento, não tem bico de papagaio, não tem nada dessas coisas. Será um corpo, 0 quilômetro, que voa na velocidade do pensamento. E é com este corpo que você vai estar morando na Jerusalém celestial. E dará a você o poder de aparecer e desaparecer. Este corpo terá esse poder. A Bíblia fala que depois que Jesus ressuscita, muitos também ressuscitaram e saíram do sepulcro depois que Jesus ressuscitou. E saiu primeiro, porque Jesus é a primícia. Agora eles saíram depois do sepulcro e apareceram a muitos, porém depois desapareceram, foram embora. A Bíblia fala que no Monte Tabor apareceu Moisés e Elias. Moisés e Elias, e falava com Jesus sobre os acontecimentos que se dariam em Jerusalém. E quem reconheceu que era Moisés e Elias? Fora Pedro, Tiago e João. Como é que eles reconheceram? Alguma coisa que aconteceu, ou eles perguntaram quando vinha descendo o monte. Jesus, aqueles dois que apareceu conversando com o Senhor, quem era? Jesus, era Moisés e Elias. Mas aqueles homens desapareceram. Você está entendendo mais ou menos a grandeza daquilo que está te esperando? Não dá para trocar isso por latinha, meu irmão. Não, isso é algo enorme, é grande. E o que nós vamos fazer então, pastor, desde essa cidade? Bom, nas parábolas da mina, Jesus disse que muitos teriam autoridade sobre 10 cidades, outros teriam autoridade sobre 5 cidades, sobre 2 cidades. Cada um de nós teremos uma função. Quanto mais você trabalha para Cristo, mais funções você terá no reino de Cristo. Então nós estaremos fazendo trabalhos, quem sabe trabalhos governamentais. Vai cuidar daquela vila, ou vai cuidar daquela rua, ou você ficará responsável por aquela cidade. Aqueles crentes preguiçosos, eles vão pegar as cidades mais pequenininhas. Ai, graças a Deus que não dá trabalho, pastor. É conforme o seu trabalho. Quanto mais você trabalhar para Cristo, mais trabalho você terá, mais proeminência você também terá no reino de Deus. Não seremos todos iguais? Não, irmãos. Eu não posso me medir, por exemplo, com Abraão. Eu não posso me medir com outro, porque tem muita gente que fizeram e vão fazer muito mais do que eu e muito mais do que você. E essas pessoas, elas terão os melhores lugares, as maiores funções, as maiores condecorações. E nós, por exemplo, se tem um pelotão de soldado, e tem um soldado naquele pelotão que faz algo extraordinário, ele é condecorado. Ele faz parte do pelotão, ele é membro daquele pelotão, porém, ele tem um louvor, algo a mais, um pedigree, algo que vai além um pouco. Assim acontecerá com os crentes. Quanto mais você servir a Deus hoje, amanhã, quando nós chegar lá no céu, você vai ver a diferença. O que vai aparecer de crente com aquela coroa seca na cabeça, sem nada. Mas por quê? Não, eu não fiz nada. Eu estava preocupado mais em criar cachorro. E Jesus decide pregar o evangelho. Os administradores do governo, as autoridades conferidas serão aos 12 apóstolos e também à igreja,
que estará morando na Nova Jerusalém celestial. A área da administração do governo será entregue a nós. Nós reinaremos com Cristo, é o que a Bíblia disse. Não são os anjos. Os anjos hoje, eles são ministros de Cristo, enviado a nós que somos o herdeiro da salvação. Porém, no milênio, os anjos vão fazer outras tarefas e nós estaremos no ato da administração. Eu sei que muitos dos senhores já estão desistindo de ir para o céu. Chegar no céu, vou trabalhar, pastor. Eu quero chegar no céu e só tomar água fresca. Não, meu querido, tem trabalho. Jesus disse: o meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Se você estiver pensando que vai para o céu somente para ficar no ar-condicionado, já queimou a máquina do ar-condicionado sua. Você vai para trabalhar. A diferença é que não vai haver cansaço. Não haverá dia, não haverá noite, não haverá fome, não haverá dor. Irmão, uma maravilha. E é para lá que eu e você estamos caminhando. É para lá. Outra questão sobre quem serão os súditos do governo de Cristo durante o milênio. Judeus e gentios. Os judeus que entraram no milênio com Cristo e as nações gentílicas que trataram bem os judeus no período da grande tribulação. Entrarão nesse governo. Isaías disse: se alguém morrer com 100 anos, morre jovem. A longevidade de vida no 1000 anos, no governo de Cristo, no milênio, será duplicada, triplicada, conforme a vontade do Senhor. Os que estiverem durante o milênio vão morrer, pastor? Vai. Vão viver e vão morrer. A vida vai continuar naturalmente, com algumas exceções. Primeiro, Satanás não estará mais operando sobre o planeta. Ele é atado com cadeias e ele é lançado em um lugar chamado abismo, e lá ele vai ficar por 1000 anos. Então, se tirar Satanás do cenário, já melhora muito. A maldade não propagará assim como é nos dias de hoje. As características do milênio: espiritual. É o espiritual sobrepondo ao físico. É o espiritual governando e administrando o físico. Alguém me perguntou: pastor, durante o milênio, vamos supor que eu estou no milênio e o senhor faz parte da igreja. Falei: tá bom, já tá bom, os níveis aí já gostei. Eu vou poder ver o senhor? Claro, claro. Vamos supor que se de repente Deus, pela sua misericórdia, me colocou eu para administrar a cidade de Lourdes, e você está morando na cidade de Lourdes, e de repente precisa fazer algumas melhorias ali. Eu sou o administrador de Lourdes, então eu vou estar lá. Como assim? Assim será. Agora as demais coisas você vai precisar viver. Será também um governo justo. Jesus disse: bem-aventurado aquele que tem sede e fome de justiça, porque ele será o quê? Farto. Não tem esse negócio de vender sentença. Não tem esse negócio de vender habeas corpus. Não tem esse negócio de não respeitar a Constituição. A palavra de Deus será anunciada e respeitada. O conhecimento do Senhor se propagará como as águas que correm para o mar. Outra questão sobre a característica desse reino: será pacífico. Porque quem é o rei dos reis? O príncipe da paz.
Será um reino pacífico, não haverá guerra. As nações não guerrearão uma com as outras. Eles não aprenderão mais a guerrear, converterão as suas armas de guerra em instrumento para lavrar a terra, para progredirem, para terem momentos de grande prosperidade. A tecnologia, se para você um celular como esse aqui já tem uma tecnologia extraordinária, agora imagine-se no reino milenar. E não se esqueça você que quem deu a inteligência para que o homem invente um celular foi, quem foi? Deus, ele é infinito na sua sabedoria. Então a tecnologia, os meios de comunicação, esquece, meu irmão. Se aparecer alguém, de vez em quando não aparece alguém aí com aquele celular antigo, que era desse tamanho. Eu me lembro que quando saiu os celulares, era desse tamanho, né? E o crente colocava um de um lado, você é meio penso assim, aquele tijolo. No milênio, se você aparecer com um smartphone, todo mundo vai dizer: ih, esse é do tempo da caverna. Um iPhone 20, fala, não, isso aí está ultrapassado. Sistema de comunicação, de tecnologia, de conhecimento, a idade será multiplicada, a paz reinará, não haverá guerra. Toda a engenhosidade que se fizeram para a guerra será completamente aniquilada durante o milênio. Próspero, a terra será próspera, as colheitas, há algo que vai acontecer porque não há violência. Não há violência. A Bíblia fala que o leão vai comer palha, assim como o boi. O cordeiro e o leão se deitarão junto. A criança vai jogar ou brincar com uma áspide, com uma cobra. Não haverá veneno. Toda a violência será aniquilada. Não haverá o levantar um contra o outro para matar. Porque hoje há muitas mortes. Enquanto nós estamos aqui, há em muitos lugares pessoas que estão sendo assassinadas com armas brancas, com armas de fogo e coisas dessa natureza. No reino milenar não haverá esse tipo de coisa. Então a violência será aplacada. Os animais não viverão nessa escala de devoração uns sobre os outros. Se você se lembra que o cardápio de carne veio ser agregado na dieta alimentar do ser humano após o dilúvio. O que eles comiam? Alguém me pergunta. Sementes, hortaliças, legumes. Era o que eles comiam. Não havia, porém, quando há a multiplicação do pecado, Deus destrói a raça humana com as águas do dilúvio, e depois então Deus agrega ao homem o direito de comer carnes. Era só para comer. O problema é que o brasileiro se empanturra, comer além daquilo. Se é churrasco então, e não tem essa miséria de fazer um churrasco com 2 quilos de carne. Não, quando o crente vai fazer um churrasco, eu sei como é que é o assunto. E se ele é da Assembleia de Deus, ele convida 4 crentes e compra 4 vacas, uma para cada um, e come bem. Alguém diz para mim: os crentes comem muito. Eu disse: claro, o pessoal são tudo saudável. Você quer o quê? Por que que os crentes são assim meio rulicinhos? Porque eles são bem, né? Quando fala que é festa de crente, irmão, nós fomos ali esses dias atrás num restaurante, estava tudo tranquilo, uma paz que parecia os céus, aquela tranquilidade. Chegou os crentes, ai irmão, pegou fogo na cozinha. Os garçons ficaram desesperados.
A primeira rodada, tudo que tinha lá no aparador foi de uma vez só. Vup. E não foi nem a turma do peso pesado, foi só aquela turma assim mais light. Os pesos pesados ficou para voltar outro dia. Crente é uma benção, irmão. Crente é uma benção, mas come uma barbaridade. Quando os crentes convidam você para comer na casa deles, sai um frango assado, uma costela assada, uma tal de maionese, e é um monte de coisa. A mesa é do tamanho da mesa da ceia das bodas do Cordeiro, e não cabe tudo. A irmã ainda fica dizendo, não vai dar para pôr tudo, ainda faltou a abobrinha recheada para colocar e não tem espaço. Assim é uma bênção, é uma maravilha. E nós, enquanto tiver mundo, e enquanto Jesus não venha buscar a igreja, nós estamos comendo da gordura da terra, e vamos continuar. Ai pastor, mas está R$70 o quilo da carne. Você chega no açougue do Rondon, depois eu pego o dinheiro da propaganda. Você chegou lá, e quando você tira a fichinha, 250, tem 250 pessoas na sua frente, e o pessoal está reclamando do quilo da carne. Você já imaginou? Assim é. No reino de Cristo não haverá essas coisas. Nós vamos desfrutar de tudo aquilo. Aí você diz, mas a gente vai comer também, pastor? Não houve anjos que comeram? O próprio Jesus não comeu? Jesus comeu, irmão, peixe assado na beira do lago. Ali não existe coisa melhor do que comer um peixe assado na beira do lago, irmão. Um tambaqui assim, tipo animalesco, assado, meu irmão, com farinha d'água, molho de pimenta, na beira do lago, junto com os carapanã, é uma coisa deliciosa, muito bom demais. Nós vamos comer? Vamos. Jesus também comeu. Ele disse, tem pão aí? Tem, está aqui. Comeu, vê, eu não sou um espírito, eu estou aqui, ó. Esse corpo que você vai receber terá essa capacidade. E eu vou dizer uma coisa, viu? Os crentes gostam de uma boca livre. O que vai dar de crente saindo da Nova Jerusalém na hora do almoço, direção na terra, não vai ser brincadeira. Os homens desfrutarão das bênçãos riquíssimas na vida material, nessa terra, no plano da terra. O desenvolvimento tecnológico e econômico será surpreendente. O meio ambiente florescerá, porque aí, durante o milênio, a natureza já não está mais debaixo da maldição. Lembra que Deus disse a Adão, maldita é a terra por tua causa. No milênio essa maldição será removida. Imagine um planeta como esse, amaldiçoado, e produz o que produz. Agora retire a maldição para ver. Os desertos se acabam, os oásis se multiplicam, os rios se multiplicam. Então a renovação desse planeta será extraordinária. A profecia fala de um rio que sai do trono de Deus, no livro de Ezequiel 47. E este rio desce, por onde essas águas passam, ele vai trazendo vida. Deus restaurará este planeta no período dos 1000 anos do governo de Cristo sobre a terra. Então o milênio será isso. Eu estarei, e você também, eu tenho essa esperança e esta fé, que estaremos reinando com Cristo. Como disse Apocalipse, seremos reis e sacerdote. Muitos de nós teremos tarefa de ensinar as nações sobre Deus. Muitos de nós teremos a responsabilidade de administrar. Então te prepare, porque o que está reservado para você é muito grande. Eu desejaria muito que o Espírito de Deus
esta noite tomasse você e levasse você para ter apenas um vislumbre daquilo que está sendo aguardado por você. Momento especial te aguarda. Vale a pena continuar, irmão. Vale a pena lutar, vale a pena sofrer por amor a Cristo, vale a pena tudo que você tem passado. Não solte de Jesus por nada. Não solte. Porque quando nós nos encontrarmos na eternidade, a gente vai olhar um para o outro e vai dizer: valeu a pena. Vamos ficar em pé. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, agradecendo a Ele por tudo. No milênio você não vai estar no plano físico. No milênio você vai estar no plano celeste, espiritual. No milênio você não está desenvolvendo tarefas manuais na terra com um corpo físico. No milênio você estará desenvolvendo tarefas administrativas e governamentais num corpo espiritual. Um corpo que tem uma capacidade de voar na velocidade do pensamento. Na velocidade do pensamento. Há alguns métodos que os homens usam para medir a velocidade. E o mais rápido que se consegue no mundo físico é a velocidade da luz. Mas entre nós a velocidade maior é a velocidade do pensamento. Você agora pensa em estar no Japão e imediatamente você está no Japão. Seu pensamento viaja nesta velocidade. E este corpo que o Senhor Jesus vai conferir a cada um de nós viajará nessa velocidade. Cruzaremos as expansões nesta velocidade. Claro que quem for um pouco mais gordinho vai gastar um pouquinho mais de combustível. Voaremos em alta velocidade. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos nesta noite, porque para nós foi algo tão simples o dia que entregamos a nossa vida para ti, através de Cristo Jesus, por aquela morte na cruz do Calvário. Aquele dia foi a maior decisão que tivemos, e vivemos por fé cada dia, apegado à tua palavra. Sei, Senhor, que muitas vezes é desafiante viver para ti. Outras vezes, Senhor, sentimos as lutas, as batalhas de cada dia, as nossas forças diminuem, o nosso caminhar é um pouco mais devagar. Porém, Senhor, um pedido que queremos nesta noite como igreja apresentar diante de ti: não nos deixe, Senhor, fracassar nesta caminhada, não nos deixe voltar atrás, não nos deixe sair da jornada, mas leva-nos, Senhor, a dar passos, ainda que não sejam passos tão grandes, sejam passos pequenos, mas possamos ter esse passo da continuidade. Ó Deus, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, mas olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Ó Senhor, nós queremos habitar naquele lugar que o Senhor mesmo disse: eu vou preparar-vos lugar. Queremos estar contigo na eternidade. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoe os teus filhos, no santo nome de Jesus. Amém, Senhor.